Shalom, muita paz, muita luz, na luz da verdade, no real Messias, Emmanuel Abidrushim, o Senhor do juízo final. Gostaria hoje de falar de um tema que é muito especial para mim, que se trata do possível encontro, descoberta do sepulcro oculto de Cristo. O sepulcro oculto de Cristo certamente deve existir e ainda não foi descoberto. É o sepulcro onde se encontrarão os ossos de Cristo. E, segundo a mensagem do grau do Messias Abidrushim, na luz da verdade, a ressurreição de Cristo, ela se faz espiritualmente. A matéria grosseira fica na matéria grosseira. E Jesus Cristo, Filho de Deus, teve que usar um corpo de matéria grosseira para poder encarnar. Então todas as leis instituídas pelo Criador, elas têm que ser cumpridas. Então, para se encarnar, o que é necessário? Ter uma geração. Então, Jesus Cristo nasceu como qualquer ser humano. Essa história de engravidar sem uma geração natural, como é somente possível, né? Na natureza, né? Seja nos animais, enfim. Isso a própria ciência já conhece. Então, desde o nascimento, foi tudo normal para a encarnação do Filho de Deus. Tá certo? Então, isso foi tudo invenção. Essa história do nascimento de Cristo, né? Enfim, tem muitos fatos que não foram esclarecidos, como a ressurreição de Cristo. Então, esses dois são dois pontos muito, muito importantes, né? Porque sem esse esclarecimento, tudo que se tem hoje de matéria cristã, dita cristã, é crença falsa, crença cega, tá? Que impede o livre desenvolvimento, a sabedoria espiritual. Então, esses dois pontos têm que ser bem esclarecidos. E então, em relação ao nascimento de Cristo, o pai natural de Cristo foi um capitão romano de nome Creolos. Isso está no livro Jesus, o Amor de Deus, que é publicado pela Ordem do Graal na Terra. Agora, com relação à ressurreição de Cristo, matéria fica na matéria, então não pode se misturar. Então, o corpo terreno de Cristo está na terra e foi ocultado. Então, vai ser ainda descobertos os ossos de Cristo. E provavelmente estão preservados, né? Porque eles foram ocultados de uma forma a que eles ficassem preservados até essa época do juízo final. Então, como nos diz Abidrushim, as matérias, as espécies das criações, dos mundos, eles não se misturam, né? Então, o mundo de matéria grosseira tem que permanecer aqui, que corresponde ao nosso corpo de matéria grosseira. A nossa alma faz parte, é um corpo também, faz parte do mundo de matéria fina, corpo anímico. Então, é uma outra espécie. Nós aqui, com a nossa encarnação, nós trazemos nosso corpo anímico, a nossa alma, e também o nosso espírito, que é a nossa essência energética, indestrutível, né? Que é do reino espiritual. O reino espiritual é um reino de energia, né? Nosso paraíso.
Então não existe matéria, por isso que ele é eterno. Agora a matéria, ela sempre se decompõe, ela se transforma. A matéria fina, nossos corpos anímicos, ela é muito mais maleável, vamos dizer, mais sutil, mas a matéria também, ela se transforma. A nossa alma pode viver milhões de anos, né? Ela vive enquanto nós precisarmos reencarnar aqui na Terra, né? Para nossa evolução espiritual. Então, ela, enquanto permanecermos aqui na Terra, isso também tem limite, né? Não é possível a gente ficar permanentemente aqui nos planos próximos da Terra, se reencarnando, né? Mas tem prazo, tudo tem prazo, e esse é o juízo final. Então, pode dizer que a nossa alma, ela pode viver até milhões de anos, né? Enquanto que nossos corpos terrenos, outroras, numa época que não havia pecado, né? Quando o raciocínio ainda não tinha dominado nossas atitudes, né? Éramos intuitivos e puros. Então, um ser humano poderia viver bem mais, né, do que hoje, porque ele estava vivendo de acordo com a vibração de nossos espíritos, né, com a harmonia na alimentação, não havia doenças, né, então poderia se viver. O tempo era outro, a vivência era diferente do que hoje, né, as coisas estão muito corridas, né, isso não existia antigamente. Fazia tudo no ritmo da natureza, né? E então poderíamos viver aí muito tempo para aquela época, quando se vivenciava um outro tipo de tempo, né? Que as coisas não corriam tão rapidamente, né? Podia se viver 200, 400 anos, né? Assim eu acredito. E isso a gente pode reencontrar esse caminho perdido, não descartando a nossa evolução também do raciocínio, intelectualmente, mas priorizando a nossa intuição, a nossa espiritualidade, que isso sempre tem que permanecer, independente da nossa evolução como espécie humana aqui na Terra, né? Como eu disse, sempre tem um limite, tem um fim. Bom, então agora vamos ao tema propriamente sobre o sepulcro oculto de Cristo. Então, nós temos o esclarecimento necessário através da literatura do Graal, principalmente através da mensagem do Graal, na Luz da Verdade, no Messias Abdushim. Eu falo Messias porque ele é o Messias, o prometido Filho do Homem, prometido por Jesus Cristo. Jesus Cristo mesmo disse, quando eu sair, vamos fazer minha passagem da Terra, eu não mais voltarei ao Pai e não mais voltarei, tá certo? Então, quando ele falava do Filho do Homem, se referia ao Espírito Santo, ao Emmanuel, né? E que Isaías tinha feito essa promessa, não se referia a Jesus Cristo, e sim a Emmanuel, o Filho do Homem, o Espírito Santo. E é isso que os judeus se fiam, né, na vinda, né? Mas o Filho do Homem, ele é o juiz, ele é o Salvador, mas é o juiz também. Agora Jesus não. Jesus não julga, ele apenas salva a sua palavra. Por causa disso ele veio salvar muitos, para que a humanidade ainda existisse até o juízo final, que é a época que nós estamos atravessando. Então essa função de julgamento é do Filho do Homem, e ele esteve na Terra antes da conclusão do juízo final, com o nome terreno de Oscar Ernest Benyardt, alemão, nascido em 18 de abril de 1875, que faleceu em 6 de dezembro de 1941, aos 66 anos. Então já são
São 149 anos do seu nascimento. No ano que vem vai ser o sexcentenário, né? 150 anos do nascimento na terra do Messias Abidrushim. Ele próprio se declarou como o Messias esperado, né? Até para os próprios judeus, mas poucos acreditaram, né? Ele deixou essa obra grandiosa na luz da verdade. E é isso. Então vamos prosseguir nosso esclarecimento aqui. Sobre esse aspecto do sepulcro oculto de Cristo. Então se faz a pergunta: ele existe? Existe. Quem ocultou o corpo terreno de Cristo? Foi José de Arimateia e o apóstolo João, a pedido de Maria de Nazaré. Então houve um pedido de Maria de Nazaré. Quem cumpriu isso foi José de Arimateia e o apóstolo João. Essa decisão foi logo após o sepultamento de Jesus Cristo, né, quando José de Arimateia colocou o corpo de Cristo naquele sepulcro cavado na rocha que ele próprio havia feito para si. Esse local do primeiro sepulcro de Cristo, o sepulcro aberto, eu creio que é justamente onde está a Basílica do Santo Sepulcro, em Jerusalém. Acho que não há dúvida que seja, a maioria dos pesquisadores, cientistas, arqueólogos, que é lá mesmo, né? Eu também não tenho dúvida que seja lá. Agora, o segundo sepulcro, onde estão até hoje guardados? Não foram descobertos o sepulcro oculto de Cristo. Aí que está a grande dúvida, né? Muito bem. Agora vamos refletir a seguinte questão. Naquela sexta-feira da paixão, após o sepultamento de Cristo, se reuniram José de Arimateia, apóstolo João e Maria de Nazaré. Uma reunião entre os três. Talvez tenha participado também o irmão de João, Jacobos. Isso eu estou supondo, né? E também André, que era irmão de Pedro. Certo? Então, Jesus Cristo, ele consideravam João, Jacobos e André os seus mais fiéis, né? Tá certo? Pedro, ele se reconhecia a capacidade de Pedro, mas ele era meio instável, né? Então não aqui está me apresento, a minha gatinha Mabel. Ela está aqui no meu pé. Mas vou prosseguindo. Então, com certeza participaram 3 pessoas nessa reunião. Podendo ser mais 2, né? Aquelas pessoas que realmente eram mais próximas, né? Do coração de Jesus, né? Tanto é que quando ele estava no Getsemane, né? Fazendo as suas orações, todos os seus discípulos, menos Judas, né? Que o traiu, estavam o acompanhando. E aí chegou um ponto que ele falou: fique nessa parte e me espere, me aguarde aqui. Vou mais adentrar um pouco mais para frente, lá do Jardim de Getsemane, a fim de orar a Deus, e quero que apenas 3 discípulos me sigam, né? Nesse momento só quero os mais fiéis, né? Então ele falou: venha você, João. Eu não tenho absoluta certeza, porque eu já li
esse fato e possa ser que eu esteja enganado, né? Mas provavelmente foram Jacobos, além de João, claro, que era o discípulo predileto de Jesus, aquele que em todos, se tivesse que escolher um discípulo para acompanhá-lo, né? Todas as jornadas, ele escolheria João, que ele tinha mais afinidade, assim, afinidade espiritual, eu compreendia mais profundamente. Então, ele chamou João, provavelmente Jacobos e André, para ficar mais próximo dele, né? E aí ele ainda adentrou um pouco mais e lá ele fez as orações a Deus para poder se fortalecer e enfrentar a sua morte. Ele sabia que ele seria assassinado, né? Muito bem. Mas enfim, então naquela reunião, após o sepultamento de Cristo, se reuniram Maria de Nazaré, José de Arimateia e João. E nesse momento, Maria de Nazaré já percebia que provavelmente os judeus queriam Caifás e queriam o corpo de Cristo. Não estavam nem satisfeitos com a crucificação. Queriam o corpo dele para provavelmente retalhar, coisa do tipo, para ter certeza que ele realmente morreu, né? Porque havia aquela história que Cristo disse: no terceiro dia eu reconstituirei meu corpo e voltarei, né? E ele, de fato, 3 dias após, acho que foi a partir de segunda-feira, né, que completou 3 dias do seu falecimento, do seu assassínio, enfim, ele apareceu aos seus discípulos. Ficou aí não sei quanto tempo, não sei se foi uma semana que ele ficou aí, até ele ascender definitivamente ao céu, né? E então Maria de Nazaré fez esse pedido, que ela queria que o corpo de Cristo fosse retirado daquele local, que era conhecido por muitos, então não estava totalmente seguro, mesmo com as autoridades romanas, né, indignando lá com guarda, coisas tal, né, selando o sepulcro, isso não era garantia, né, pelas vamos supor, aqueles judeus, né, radicais, né. Muito bem. Então, José de Arimateia, eu me responsabilizo para encontrar um local adequado para ocultar o corpo de Cristo, de forma que ninguém vai saber, tá certo? Então, provavelmente, e João estava lá, como sendo o discípulo mais próximo de Cristo, José de Arimateia escolheu para ser o ajudante, para transportar o corpo de Cristo, enfim, não podia ser muitas pessoas, né, essa tarefa, né? Então ele escolheu o João, naturalmente, uma coisa natural, para essa tarefa. Tinha riscos, né? Enfim, tinha que ser feito com muita precaução. Então, provavelmente, apenas João e José de Arimateia ficaram sabendo desse local. Nem a própria Maria de Nazaré ficou sabendo, ela apenas autorizou, fez o pedido. Ela provavelmente não ficou sabendo. Se algum outro discípulo ficou sabendo, eu acho que foi o irmão de João, Jacobos. Ele era mais velho que João, sabe? Ele era mais velho que João, né? E era uma pessoa que Jacobos, lembrando, foram, junto com André também e Pedro, foram os 4 primeiros discípulos de Cristo, né? Depois que surgiram os outros, né? Jesus escolheu os demais, né? Para se formar os 12. Muito bem, então foi escolhido esse local
E esse local está numa narração, né? Por quê? Porque eles fizeram isso em 2 noites, né? Noites, madrugadas, de sábado e do domingo. Concluíram a tarefa, prepararam esse local e ocultaram o corpo de Cristo. E o que aconteceu? Então está esse ponto. Então foi oculto e provavelmente apenas João e José de Arimateia ficaram sabendo disso, desse local. Pode ser que Jacobos também soube, André era muito próximo também, mas por ser irmão de Pedro, enfim, talvez não soubesse. E entre os fiéis de José de Arimateia, pode ser que uma ou outra pessoa ele soubesse. E uma coisa bem interessante sobre o sudário de Turim, né? Porque aquele sudário, aquele lençol que cobriu o corpo de Cristo, que José de Arimateia preparou o corpo de Cristo, enfim, e colocou, ele não chegou a lavar o corpo de Cristo por causa do tempo que estava muito em cima da hora. Jesus faleceu por volta das 3 horas da tarde, ele foi crucificado por volta das 9 da manhã, ficando umas 6 horas na cruz, né? E 6 horas da tarde é aquele dia, paralisam as atividades lá dos judeus, isso já existia naquela época, para os preparativos da Páscoa, todas aquelas coisas. Então, não poderia ficar o corpo de Cristo lá na cruz, enfim, teria que ser enterrado, né? Quer dizer, os ladrões ficavam nas cruzes, eu acho que não eram enterrados, né? Ficavam até apodrecer, enfim. Mas Cristo, José de Arimateia pediu a Pilatos, né, para que ele pudesse enterrar, né? Então, José de Arimateia, ele não estava presente no momento da crucificação, porque se tivesse, ele teria salvo Cristo. Com a autoridade de José de Arimateia, ele teria salvo Cristo. Mas ele chegou tarde, né? Porque havia revoltosos, né? Inclusive foi quem instigou essa revolta toda foi Judas Iscariotes, tá certo? Ele mentia também, né? Porque ele queria que Cristo participasse dessas coisas, né? E Cristo não tinha nada a ver, porque ele não tinha nada contra Roma, ele próprio era filho de um romano, tinha sangue romano, e ele não iria contra, tá certo? Ele dizia que primeiro tem que fortalecer o espírito, depois de fortalecer o espírito, se adequar à vontade de Deus, naturalmente os judeus teriam a sua liberdade, mas primeiro teria que ser espiritualmente. Mas enfim, então José de Arimateia não pôde chegar imediatamente, né, para ter salvo Cristo. Então provavelmente ele chegou muito em cima da hora, né? Ele estava com Marcos que era o romano, né? Estava aí lutando contra rebeldes e coisas assim, né? E então ele chegou talvez por volta de 4 ou 5 horas da tarde. Então ele teve que fazer coisa muita pressa. Ir lá até Pilatos, pedir a liberação do corpo. Pilatos, que já estava arrependido por não ter se empenhado mais para salvar Cristo, ele sentiu-se aliviado, né, que José de Arimateia pudesse sepultar o corpo de Cristo, e autorizou, né? Aí ele José de Arimateia comprou o linho e envolveu o corpo de Cristo, mas tinha que fazer tudo na pressa, então não pôde ser corpo lavado, enfim, como que eles faziam, né? Não sei se é bem lavado, mas pelo menos limpo, né? E colocar as essências, né?
E, enfim, esse primeiro sudário, quando José de Arimateia e João colocaram no lugar definitivo o corpo dele, o que aconteceu? Ele guardou, certamente ele guardou, José de Arimateia. Isso eu não tenho nem dúvida disso. E o sudário de Turim realmente é verdadeiro, é o do corpo de Cristo. Existem fenômenos ainda para ser esclarecidos, mas esse aí foi o retrato para a posteridade, né? Através do sudário. Que foi descoberto, aquela foto negativa, né? Que apareceu bem nitidamente o corpo as feições de Cristo, né? De um homem nu, crucificado. Tanto na frente do corporalmente como atrás, porque o sudário envolvia, né? Todo o corpo, né? Tinha uma extensão mais ou menos de uns 4 metros, né? Então, essa foto negativa surgiu, foi feita pela primeira vez no final do século XIX, parece que 1897 ou 98. Aquele fotógrafo Pia, né? Não sei, não estou me lembrando do nome dele, né? E aí se viu as feições de Cristo com muito mais nitidez do que no positivo, né? Que era só o sudário, né? Então, é isso que aconteceu. Agora, quando José de Arimateia preparou o corpo de Cristo novamente, aí já com mais tempo tal, ele e João, o que aconteceu? Aí colocaram um novo sudário, né, que apodreceu juntamente com a carne decomposta do corpo de Cristo, até sobrar só ossos, né? Provavelmente vai ser encontrado ossos, né? Provavelmente, não sei se talvez pelas condições que ele foi esse sepulcro definitivo e foi dentro de uma rocha, né? E essa rocha eu acredito que seja o Calvário de Gordon em Jerusalém. Calvário de Gordon em Jerusalém. E justamente na caverna direita, que no seu arco superior, eu já até vi por fotos, já analisei muitas fotos, dependendo da época do ano, que o sol se incide na face do Calvário de Gordon, né? De modo oblíquo, porque a face do Calvário está voltada para o sul, né? Então, no pôr do sol, em determinada época do ano, quando ela bate assim na diagonal, né? Antes do pôr do sol, talvez lá para as 3, 4 horas da tarde. Então, se tirar foto, pode-se ver algumas cruzes, né? No arco superior direito da caverna do Gordon. Então, no fundo da caverna direita deve estar o local, né? Uma abertura onde vai se encontrar o corpo de Cristo, né? Nessa abertura, no fundo da caverna direita, mais assim para o lado direito, a meia altura, fica esse local que eu acredito que é quase certeza, só basta uma investigação arqueológica. Então não é propriamente na entrada da caverna direita que está o sepulcro, ele está internamente, tem um pequeno túnel até se encontrar. Então vamos concluir, né? Deixa eu colocar o óculos para ver melhor, que quem soube do local foram apenas José de Arimateia, provavelmente, e João. Depois de uns 5 anos, Maria Madalena descobriu o verdadeiro local. E essa narração está aqui nesse livro, que Os Apóstolos de Jesus, que é publicado pela Ordem do Graal na Terra, graal.org.br. Então aqui tem um capítulo de Maria Madalena, que tem a narração quando ela descobre o local. Então quem descobriu, na verdade, o verdadeiro local foi Maria de Madalena, tá certo? Depois os capítulos seguintes, são 2 capítulos. O primeiro capítulo, Maria Madalena, depois os Apóstolos de Jesus. Nesse livro aqui,
de bolso, Maria Madalena, está apenas esse capítulo de Maria Madalena, que está essa narração. Então é isso. E agora agora precisa da pessoa que vai redescobrir, né? Eu acredito que seja eu que redescobri o verdadeiro local, que é justamente no fundo da caverna direita do Calvário de Gordon. E isso ocorreu já há 14 anos, foi em dezembro de 2010, quando eu comecei a pesquisar isso e identifiquei esse local, teoricamente. E depende só de uma pesquisa arqueológica para se comprovar mesmo se é isso, né? Tá certo? Então, houve duas pessoas que só unicamente sabiam onde estava o local, foi José de Arimateia e João. Houve uma pessoa que redescobriu onde que estavam, foi Maria Madalena. E agora, na época do juízo, tinha alguém que redescobriu o local. Suponho que seja eu, tá certo? Isso precisa ser comprovado, mas se Deus quiser é isso mesmo. E eu espero muito que sejam na época propícia. Não sei se estarei vivo, né, até chegar a isso, mas espero que sim, que se faça uma pesquisa no Calvário de Gordon. E eu costumo falar que existe 99,99% de chances que seja nesse local. Shalom, muita paz, muita luz.